1 Coríntios capítulo 9, do 15 ao 27, diz assim a palavra do nosso amado Deus: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me que gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É de que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo não fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, com fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade incorrem, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Oremos. Senhor, estamos aqui novamente diante da Tua Palavra e rogamos o Teu agir em nosso coração. Rogamos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós nesse momento, nos trazendo clareza, nos trazendo edificação, nos trazendo transformação, a fim de que possamos viver de acordo com a Tua vontade e ter a real alegria e o real sentido da vida, da existência. Dar-nos então um bom momento de culto. Nos ajuda a ficar concentrados em Tua Palavra. É o que pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Veja que foi uma passagem bem longa, não é? Mas aqui nós estamos já caminhando no argumento de Paulo a respeito da liberdade e dos direitos. No caso, o título que eu dei a esse final da sua argumentação foi de se limitando-se para edificar. Limitando-se para edificar, parece ser a grande tese do apóstolo Paulo aqui, nesse restante. Só lembrando aos irmãos um pouco a respeito do contexto dessa carta. Lembre que Paulo escreveu aos Coríntios aqui durante a sua terceira viagem missionária. E quando a gente olha para os argumentos dessa carta, nós vimos que os coríntios eles tinham a ideia do saber como elemento que definia a sua espiritualidade. Então, como eles eram cheios de sabedoria, segundo seus próprios meios, com aspas aí, conhecimentos por si só, então eles pensavam que por conta disso eles eram espirituais, pneumáticos. E lá no capítulo 3 a gente vê Paulo dizendo que na verdade eles são criancinhas na fé, são como se fossem ainda carnais, que ainda só podem receber leite para beber, que ainda não podem comer carne. E então ele vai começar a corrigir a cosmovisão dos irmãos ali de Corinto, ensinando diversas coisas. Vai ensinar sobre a beleza do casamento, como é que a gente lida com isso, também a respeito da solteirice, também a respeito daqueles que estão pecando no meio da igreja, como é que nós lidamos, como nós lidamos com aqueles que cometeram litígio contra algum outro irmão, passaram a perna dentro de um acordo que eles fizeram,
como é que se lida com essas questões. E por fim, nós vemos eles lidando a respeito da carne sacrificada a ídolos. Como é que a gente se relaciona com isso? Se poderia comer daquela carne ou não. Era um contexto bem específico e ele está tratando disso. Só que no meio dessa argumentação, ele começa a falar essas outras palavras aqui referente ao seu ministério. E aí ficamos um pouco confusos, não é? Mas a ideia é que ele quer mostrar que a limitação é para edificação. Essa seria a grande tese dele aqui. Um outro ponto importante da gente lembrar é que em Corinto havia uma competição interna para se definir quem era o mais espiritual. Então havia escolas de pensamentos, por assim dizer, dentro dos cristãos, que se dividia entre Paulo, entre Pedro, entre Apolo. Não que esses líderes estivessem fazendo isso, mas alguns seguidores de Cristo estavam querendo dizer: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, e outros, né? Eu não sou de nenhum desses, eu sou de Cristo, querendo se mostrar mais espiritual do que os outros. E Paulo vai contrastar isso, mostrando que o amor de Deus, ele é sacrificial, e esse é o modelo nosso, onde a fraqueza, a loucura e a pobreza, por assim dizer, de Deus, a falta de nobreza da parte de Deus, do chamado de Deus a nós, são maiores do que a força, a sabedoria e a nobreza, o nobre nascimento que há no mundo. O problema desses irmãos é que eles estavam pegando as categorias do mundo e aplicando para dentro da igreja, e aplicando para si. Isso é um grande problema. Então o apóstolo Paulo está regulando esses irmãos dentro da verdade da palavra de Deus. E aqui então ele continua o seu argumento, mostrando como é que ele vive o evangelho sacrificial em sua prática. Basicamente são 3 pontos que ele nos mostra aqui nesse texto que acabamos de ler. O primeiro deles é que responsabilidade alinhada à postura correta de pregação redunda em galardão. Responsabilidade alinhado à postura correta de pregação redunda em galardão. Veja só o que ele disse do verso 15 ao 18. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. A grande questão aqui é saber quais são essas coisas, não é? E para isso precisamos lembrar do que ele falou anteriormente. Ele está falando que aquele que prega o evangelho pode viver do evangelho. Veja só o que ele diz no verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Paulo anteriormente estava mostrando que ele, como apóstolo, teria alguns direitos. Um desses direitos era de receber sustento, né? Se ele está trabalhando, efetivamente pregando o evangelho, cuidando dos irmãos, visitando, discipulando, tudo mais, ali de forma integral, era justo que ele recebesse alguma forma de sustento. Mas ele quis abrir mão desse direito a fim de poder se dedicar e ser exemplo de amor sacrificial pelos coríntios. E aqui ele está reiterando. Eu não estou dizendo isso, não estou escrevendo isso para vocês, para que vocês pensem que eu quero que vocês façam isso comigo. Não, minha argumentação é outra. Ele vai dizer, continuando no verso 15: porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então tem um motivo mais glorioso do porquê o apóstolo Paulo está falando a respeito disso. E qual é esse motivo? Ele diz no verso 16: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então primeiro a gente percebe, não é o anunciar o evangelho por si só que é a glória do apóstolo Paulo, porque ele possui essa obrigação de Deus. Ele é um apóstolo, né? A palavra apóstolo significa enviado. Ele foi alguém comissionado por Deus de uma forma extraordinária para poder levar as boas novas aos perdidos. Essa é a missão de vida do apóstolo Paulo. Por isso que ele é um apóstolo. Ele tem essa função de lançar as bases da nossa fé, de escrever essas cartas que nós estamos lendo, de fundar essas igrejas que ele fundou durante as suas viagens missionárias. Ele aqui já está na sua 3ª viagem missionária, passando pelas igrejas novamente. Está em Éfeso, provavelmente daqui vai para Filipos e depois para Corinto, que é para quem ele está escrevendo. Então nós vemos que essa era a atividade do apóstolo Paulo. E ele diz, isso é uma obrigação que Deus me deu.
que Deus veio em minha direção e me deu, né? As crianças estão estudando sobre a vida do apóstolo Paulo e no último domingo elas aprenderam justamente isso, a história de como Paulo ali chegou, se converteu e como foi o trajeto dele para sair em sua primeira viagem missionária. Então Paulo percebe que isso é a obrigação dele e ele diz: porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, como esse é o chamado específico dele, ele não pode simplesmente negar, ele está envolvido nesse trabalho, é o que se espera dele, afinal ele é um apóstolo. Se o faço de livre vontade, verso 17, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então aqui ele mostra o contraste. Então, por que para ele isso é glorioso? Porque ele não está fazendo por um constrangimento, no sentido de estar sendo levado ali à força a fazer aquilo, mas porque ele faz de sua própria vontade, de sua própria inclinação, além desse chamado. E ele diz no verso 18, neste caso, qual é o meu galardão? Então, se não é a pregação em si, que é o meu galardão, porque eu tenho essa obrigação, apesar que eu a faço de livre vontade, então qual é o galardão, o meu presente? Ele responde então, é que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. E verso 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então ele mostra que ele se limita, que ele, por conta de sua responsabilidade, alinhada a essa postura dele, redunda no galardão. E aqui no caso, é a conversão do máximo de pessoas possíveis, a fim de ganhar o maior número possível. Isso é muito belo da parte do apóstolo Paulo, não é? Porque ele tem direitos de ganhar um sustento, ele tem direitos de ter apoio, direitos de se casar, assim como os outros apóstolos, e de ter uma vida equilibrada, por assim dizer, não tão conturbada de grandes lutas como ele tinha. Mas ele preferiu ali em Corinto abrir mão desses benefícios a fim de poder pregar e ser exemplo para o máximo de pessoas possíveis dentro daquele meio. Isso aqui é muito importante porque ele vira um contraste com os falsos mestres que havia ali em Corinto. Porque muitos se diziam, lembram? Eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, alguns eu sou de Paulo, para querer mostrar a sua grandeza e dizer, olha, eu tenho esses direitos, eu por ser dessa escola, ter esse nível de sabedoria, ter essa tradição, mereço ter todo o apoio de vocês. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando, eu que sou um apóstolo, abro mão dos meus direitos a fim de alcançar o máximo. É o contraste do amor que ele está mostrando aqui. O segundo ponto, então, é que a liberdade autolimitada é espiritualidade de verdade. Primeiro vimos que a responsabilidade alinhada à postura correta de pregação redunda em galardão. No caso, é mais conversão. É pessoas se chegando mais a Cristo. E isso é o grande prêmio aqui descrito pelo apóstolo Paulo. Já o segundo ponto é a liberdade autolimitada, que é a espiritualidade de verdade. Veja só o que ele diz do 19 até o 23. Diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Já vimos que isso significa o galardão dele, né? Ter o direito de pregar o evangelho livremente e alcançar o máximo possível. Mas veja só o que ele diz no comecinho: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ele tem essa liberdade, mas ele se limita para poder alcançar as pessoas. Ele continua no verso 20, então exemplificando o que é esse limitar-se, esse se fazer escravo. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo estivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ou seja, ele aceitou certas normas de condutas, no caso as judaicas, no caso a observância da lei, mesmo não sendo mais isso necessário ele fazer, mas ele se submete
Porque o objetivo dele não é simplesmente seguir a lei, saber o que pode ou o que não pode, que era discussão ali dentro das carnes sacrificadas aos ídolos. Mas o grande objetivo dele era poder se adequar melhor ao contexto onde ele estava para alcançar aquelas pessoas. E nisso a gente percebe a real espiritualidade. Enquanto os coríntios, muito obrigado, irmão David. Enquanto que aqueles que se diziam sábios, espirituais, dentre os coríntios, estavam debatendo o que podia ou o que não podia, e se sentindo superior a irmãos que não tinham a maturidade ou a capacidade de, por exemplo, pegar essa carne que era sacrificada ao ídolo e comer dela sem nenhum problema, o apóstolo Paulo diz que a real espiritualidade está em se limitar para alcançar o perdido, que era o que aquele que se dizia espiritual não estava fazendo. Ele estava apenas se usando do seu conhecimento para beneficiar a si mesmo, e não para edificar o próximo. Enquanto aqui o apóstolo Paulo tem o interesse de ganhar aqueles que eram judeus. E ele continua: ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então aqueles que não eram judeus, que eram gentios, ele também respeitava o contexto ali deles, respeitava os costumes deles, a fim de ganhá-los, embora sabendo que ele está debaixo da lei de Cristo, e é essa lei que ele segue. Mas ele abre mão de certas liberdades com o desejo de alcançar os perdidos. E ele continua: fiz-me fracos para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Esse é o grande ênfase aqui. Ele se enfraqueceu, por assim dizer, se limitou para aqueles que são limitados e não conseguem viver a liberdade, conforme as Escrituras instruem, a fim de edificar esse, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então ele se fez tudo para com todos, com desejo de salvação. Isso para nós é um grande desafio, né? Verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, alguém que está auxiliando o Evangelho. Quando eu leio essas passagens e vejo o desafio nosso como cristãos, é algo que nos assusta, não é? Abrir mão de certas liberdades que as palavras de Deus nos garante para edificar o outro é o grande exemplo de maturidade espiritual que o apóstolo Paulo está nos dando. E realmente é algo desafiador nos dias de hoje, porque os nossos dias ela é permeado pelo prazer próprio, não é? O que você faz para ser feliz? Já ouviu essa musiquinha? Né? O que você faz para ser feliz? A ideia é que todos nós temos o direito à felicidade, e é verdade, podemos perseguir a felicidade, e devemos então ter essa busca desenfreada para obtê-la. Não importa o que você faça, desde que você seja feliz. E aqui o apóstolo Paulo mostra que existem certos momentos em que devemos abrir mão de coisas que gostaríamos de fazer, porque há algo muito mais valioso para se ganhar, há um galardão para se conquistar. E esse galardão é a salvação de alguns, que era a falha dos irmãos de Corinto, que não sabiam amar. Eram cheios dos dons do Espírito Santo, como a gente vai ver quando chegarmos ali no capítulo 12 e em diante. Mas em vez de usar os dons para edificar a igreja, como a gente estudou hoje na nossa BD, eles usavam para o benefício próprio ou para se sentirem superiores aos outros. Lembra? Eles estavam fazendo rixas entre eles, divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Como assim? Todos pertencem a Deus. O Evangelho, ele é sacrificial. Ele não é para nos destacar uns dos outros, mas é para todos juntos andarmos em adoração a Deus. E nisso a gente tem a real comunhão e a real alegria. Não são os prazeres temporais ou os conhecimentos que nós podemos obter por si só, mas eles aplicados à vida amorosa. Essa é a grande ênfase aqui do apóstolo Paulo e o grande desafio para nós hoje. Por fim, o terceiro ponto é que edificar vidas é coroa maior do que deleites temporais. Finalizando do 24 ao 27.
diz assim o apóstolo: não sabeis vós que os que correm nos estados todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Aqui perceba que o apóstolo Paulo faz uma outra digressão, por assim dizer, né? Ele mudou o tema, ele estava mostrando o que ele se fazia, e aí ele puxa na mente dos coríntios uma outra argumentação, trazendo o exemplo dos competidores ali nos estágios. Havia um estágio em Corinto, essa cidade era uma cidade muito rica, muito grandiosa. Havia ali as competições istmicas, que seriam semelhantes às competições olímpicas da época, né? As Olimpíadas da época. Então tinha essas competições de corrida. Então ele puxa a nossa atenção de volta. E olha só o que ele falou: não sabeis que os que correm, ele continua. Para os irmãos que estão acompanhando as nossas pregações há um tempo maior, devem lembrar que eu falei que toda vez que ele fala sabeis, ele dá muita ênfase, né? Por quê? Porque ele está fazendo esse contraste. Vocês não se sentem espirituais, conhecedores dos mistérios de Deus, cheios do Espírito Santo, porque estão manifestando vários dons? Então ele está puxando, vocês não sabem disso? É como meio que cutucando, tentando despertar esses irmãos para a real espiritualidade, onde eles estavam falhando. Então ele começa a trazer um novo exemplo, que são os competidores dos estágios. Todos correm, mas só um leva um prêmio. Então ele traz a exortação: correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele diz: olha, existe um galardão para nós. No caso aqui é a conversão, são as pessoas para Cristo. Essa é a ênfase e a missão nossa cristã aqui na terra, certo? Quando nós cristãos meditamos por que nós estamos aqui, a resposta das Escrituras é para alcançar os eleitos, para alcançar os perdidos, aqueles que o Senhor comprou para si com o seu precioso sangue. É para edificar uns aos outros, é para amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa missão de vida. Certa vez o Spurgeon comentou que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, mostrando essa ênfase que nós temos como comissionados por Deus a pregar o Evangelho a todos, sejam aqueles que já creem, para que eles possam ser edificados e aprendam a guardar aquilo que Cristo ensinou. Então o discipulado é fundamental em nossa vida, seja também para pregar aos que são perdidos e precisam conhecer as boas novas da salvação. Essa é a nossa missão. E aí ele então reitera: corram de tal maneira que alcance esse prêmio. A ideia é que nós devemos ser inquietos com a mensagem do Evangelho, desejosos de compartilhar com os perdidos. Esse é um outro desafio do mundo moderno. Por um lado, nós temos o mundo do marketing se esforçando para nos fazer buscar prazeres terreais, né? Terrenos, passageiros. Seja uma comida gostosa que você come aqui e ali, seja uma viagem que você faz, seja vários desfrutes que tem o seu tempo, que tem a sua veracidade, que não há um problema por si só. Mas se a sua vida se reduz a isso, você saiu do propósito do Evangelho. Então essa é uma das armadilhas do mundo moderno que nós vivemos, em ter a vida voltada para o nosso umbigo, para o nosso prazer por si só. Um outro problema é que nós já vivemos num mundo mais individualizado, né? Nós não sabemos mais viver em comunidade. Então, nós vivemos em locais que nós não conhecemos bem os nossos vizinhos, nós não mais compartilhamos o Evangelho tão abertamente com os outros, nós temos dificuldades de expressar a nossa fé. Às vezes a gente expressa outras coisas, posição política, time, etc. Mas o Evangelho, que é o mais precioso, às vezes a gente se emudece. Isso é muito triste, não é? É um desafio que nós temos. Continuando aqui na palavra de Deus, verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, porque queremos salvar vidas. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, ele não está lutando de forma aleatória, mas ele tem um objetivo. Ele se limita, ele esmurra o seu corpo
ele abre mão de certos direitos que ele tem, não é porque ele gosta de se martirizar, né? E isso nos traz então a noção da liberdade cristã. A liberdade cristã, ela nos dá muitos benefícios. Por exemplo, nesse caso aqui específico que o apóstolo Paulo está falando, era de que os irmãos poderiam comprar essas carnes que foram sacrificadas a ídolos. Não tem nenhum problema. Assim como a liberdade cristã que nós temos, por exemplo, de estudar, né? Tem religiões onde as mulheres não podem estudar, mas a religião cristã não tem nenhum problema. As mulheres podem e devem estudar, isso é maravilhoso. Ou então podemos trabalhar, podemos juntar recursos, podemos melhorar a nossa vida, não tem nada que nos impeça disso. Se a gente olha para religiões hinduístas, existem certas castas que não podem nem andar por certos locais. A Bíblia não fala disso. Você pode andar em qualquer local. Então, nós temos muita liberdade. Mas o cristão, ele é convidado a abrir mão de alguns direitos, a se esmurrar, que nesse caso, né, seria essa a ideia, a se disciplinar como um atleta, a fim de ganhar uma coroa que é incorruptível. O que ele diz no verso 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A ideia é, eu me limito porque eu desejo amar os perdidos, amar o meu irmão, edificá-lo. Então, edificar vidas é coroa, é prêmio maior que os deleites temporais. E esse é o nosso desafio na modernidade. A entender que edificar vidas é melhor, é algo mais glorioso, é mais grandioso do que os deleites temporais desta vida, né? Certa vez eu meditando sobre essas questões, eu percebi uma verdade das Escrituras. Geralmente as pessoas dizem assim: quando você morrer, você não vai levar nada dessa vida. E às vezes essa é uma exortação correta, principalmente contra a ganância, né? Contra a coisa sem sentido, que as pessoas se desgastam tanto em obter e estragam a própria vida e caminham para a morte, né? Para obter aquilo, e no fim das contas nem vai usufruir daquelas questões. Então as pessoas dizem assim: olha, não seja muito apegado às coisas, porque quando você morrer daqui e partir daqui, você realmente não vai levar nada, né? E meditando nessa passagem e em outras, eu percebi que existe uma única coisa que a gente leva quando parte daqui. Se você parar bem para pensar, existe sim algo que a gente leva daqui para lá, para diante de Deus, quando a gente morre. E o que nós levamos é a nossa comunhão uns com os outros. Percebe? Então isso é muito importante. Isso que nós vamos fazer agora, a ceia, é muito importante. Porque a nossa comunhão entre nós, confessando a nossa fé no Deus que encarnou, veio ao mundo, morreu e ressuscitou por nós. E nós temos então as nossas amizades, as nossas relações aqui, a nossa comunhão conquistada por Cristo para nós, como grande deleite que a gente desfruta no céu. Vamos nos reconhecer. A Bíblia fala que nós vamos comer com Abraão, com Davi, com Isaac, com Jacó, né? Então vamos nos ver lá em cima. Vocês vão me ver lá em cima, vão ver a Leninha, vão ver a gente de mão dada, que ela pediu para eu segurar a mão dela quando a gente estivesse lá no céu, né? Vocês vão ver, eita, o pastor realmente cumpriu a promessa que fez para a Leninha, né? E vamos poder ter essa alegria de continuar tendo a comunhão, agora num estado perfeito, onde o deleite será completo e sem fim. Então isso é o que nós levamos. E é por isso que se esforçar no presente século vale a pena. Porque a comunhão é sem par, onde há o real deleite e a real alegria. Ainda mais a comunhão que é redimida pelo sangue de Cristo. Porque as amizades do mundo vai render algumas alegrias, alguns prazeres, algumas risadas. Mas o que acontece quando as coisas apertam? Você é descartado, não é? Você é jogado de lado. Você é apenas usado. Não é assim nas relações? Se nós vivêssemos num mundo perfeito e redimido por completo, como seriam as relações de trabalho? Trabalhar é bom, mas ter uma demanda além do que você pode lidar, ter que trabalhar além da jornada que você assinou lá no contrato é ruim, não é? Ter um chefe que só lhe cobra é realmente algo muito pesado e que nos desgasta bastante, não é verdade? Então nós não vivemos num mundo de justiça na questão do trabalho, infelizmente.
Ou, por um outro lado, aqueles que têm o seu negócio, às vezes tem os funcionários que fazem corpo mole o tempo todo, né? Que não estão engajados ali em fazer um bom serviço. É um mundo complicado. E olha que eu só falei da esfera do trabalho. Na família, quantas vezes a gente falha como cônjuge em um dos outros, né? Às vezes a gente não consegue estar ali de forma completa para o outro, não conseguimos compreender o outro, e o outro também às vezes não consegue nos compreender e há desgastes nas relações. Na relação em pai, filha e mãe, e todas as outras relações que Deus nos confere. É realmente um grande desafio, mas no céu as nossas relações serão completamente redimidas. Diante de Deus e diante de uns aos outros nós estaremos adorando a Ele. Em Apocalipse, que é um texto que às vezes assusta as pessoas, mas na verdade deveria nos encantar, é mostrado que Deus comprou para si pessoas de todo povo, tribo, língua e nação, que estarão ali diante dele em adoração a Ele. E ali nós vamos desfrutar da real alegria. Então, esse é o nosso desafio, de buscar edificar as vidas como algo mais importante do que os meros deleites pessoais. Essa é a grande crítica do apóstolo Paulo àqueles que queriam comer da carne sacrificada ao ídolo sem se importar com o irmão fraco na fé, que não conseguia compreender e fazer essa separação. Amém. Vamos para as nossas aplicações? 3 aplicações e aí a gente encerra esse momento da pregação da palavra, certo? Eu sempre divido as minhas aplicações em 3 áreas. O que nós devemos saber mediante o que foi pregado hoje à noite, o que nós devemos sentir e o que nós devemos fazer, né? Porque eu expus o texto, mas e aí daí? O que isso fala comigo? Então, qual é a primeira coisa? O que nós devemos saber diante do que foi dito aqui? Deus nos deu liberdade para usá-la em amor a Ele e ao próximo. Isso ficou bem claro, né? O apóstolo Paulo tinha liberdade, tinha seus direitos e usava ela, se limitando muitas vezes, para amar a Deus, para amar o próximo. E essa é a grande chave para a gente saber responder aquelas perguntas. Isso é certo ou errado? Isso pode ou não pode? A grande questão é, isso ofende a Deus? Isso pode ser usado como forma de amar ao Senhor? Isso ofende ao meu próximo? Quem é o meu próximo? A minha família, a minha igreja local, o contexto onde eu estou inserido. Isso fere as minhas amizades, a minha família, a minha igreja local? Ou não? Isso glorifica. Então isso ajuda a perceber o que é certo e errado dentro da nossa liberdade. Porque Deus nos deu liberdade para fazer várias coisas, mas ela deve ser determinada pelo ato de amar o próximo. É a grande ênfase do apóstolo Paulo. Sentir. Segunda aplicação. Devemos ter um coração preparado a sacrificar prazeres temporais por amor à edificação do outro. Então talvez esse seja um maior desafio para nós, né? Sacrificar os nossos prazeres temporais aqui dessa vida em prol da edificação do outro. Às vezes você não quer falar com o outro, às vezes você não quer deixar de fazer algo que você gosta pelo bem do outro, às vezes você quer que o outro se dê mal, né? Que ele que cuide da vida dele, você da sua. Mas o desafio da vida cristã é amar o outro que muitas vezes não consegue nos amar. E realmente é um desafio. E é algo que nos ajuda a perceber onde está o nosso coração. Se é nessa terra, nos prazeres temporais, que no fim das contas só vão levar a nada, a destruição da vida, ou só está em Deus, onde nele sim, tudo será completo e a vida será abundante de fato. E por fim, a última aplicação, fazer. Devemos estruturar nossa vida de forma a beneficiar a prática e o anúncio do Evangelho. Talvez aqui para nós cristãos, esse seja o nosso desafio também. Às vezes nós vivemos vidas muito confortáveis, às vezes não são confortáveis e precisamos organizar, precisamos entender como é que nós priorizamos o reino da forma correta. Aqui é um certo cuidado, certo? Muitas vezes quando a gente lê essas passagens, nós pensamos que temos que largar tudo e servir a obra única e exclusivamente, né? E não é bem assim. Deus nos dá vários ministérios na vida.
Houve muitas histórias tristes que eu vi de missionários que deixou de cuidar da família para pregar o Evangelho. E no fim das contas, tudo que ele encontrou foi desgraça. É óbvio, né? Ele não está cuidando da esposa e dos filhos. Então, o que esperar do que aconteça? Então, lembre, viver o Evangelho não é simplesmente estar anunciando com palavras, mas é vivê-lo na prática. É dentro da relação familiar, amar o próximo de fato. Não é simplesmente ter o seu querer feito, mas se importar com o outro e dialogar com o outro e deixar claro para o outro o porquê das questões e ter equilíbrio nesse trato. E se tem algo que ofende o outro, ter a capacidade de amar e deixar aquilo de lado a fim de edificar o próximo. Então esse é o nosso desafio, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade. Que possamos então meditar sobre como anda a nossa vida a fim de regulá-la para aquilo que a glorifica e realmente adora ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor amado, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo que nós tivemos diante da Tua Palavra. Ela de fato é longa e bem desafiadora a nós. Nos ajuda, Senhor, a ter mais prazer em Ti do que nas coisas terrenas, a encontrar a real alegria. Eu peço que o Teu Santo Espírito possa vir em direção a cada um de nós aqui presente, nos trazendo uma conversão real, um entendimento desse deleite. Que a nossa alegria nunca seja pautada pelas pequenas coisas que passam, porque sabemos que elas não conseguem nos encher por completo, mas somente Tu pode nos encher de forma plena. E por isso eu te peço, nos visita essa noite, nos edifica, nos traz essa alegria e essa capacidade de amar sacrificialmente o próximo, assim como Tu, ó Cristo, nos amou também. Se então, com o restante do nosso culto, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Amém.